Aqui tá falando até antes da Terra, tá falando da criação. Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. Muito legal. Então, eu quero te fazer até uma pergunta lúdica, porque se Deus cria todos nós, assim, como imagem e semelhança dele, ele é algo físico, mas ele... ou não? Ele se parece com a gente ou não? E eu sei que... Não sei se você tem essa resposta, não sei se você ou já viu, assim. Eu nunca vi, mas já senti. Só que isso é muito louco pra mim, porque falam... Pô, ele é imagem e semelhança nossa. Aí eu fico tipo assim... Como é que ele é, mano? Ele é negrão, ele tem os dread, usa relógio. Não, isso aqui são perguntas bestas. Não mas são bestas. Mas são Acho tipo que assim... não. mano, pergunta assim. Mas são perguntas que eu me faço, porque eu quero... Tenho essa curiosidade do finito, assim. Será que é finito ou é infinito? Eu fico, tipo, muito nessa. Só eu fico se eu só corrigir que não é pergunta besta, Não, é por várias razões. Primeiro, que não existe pergunta besta. Existe, às vezes, resposta cretina. Mas a pergunta sincera, ela é bem-vinda. Ela faz parte do diálogo. Segundo, todo o verdadeiro teólogo, crente, ele questiona. Jesus questionou, Deus meu, por que me desamparou? Então, Jesus também fez pergunta besta. E terceiro, muitas perguntas que vocês estão fazendo, eu fico feliz, porque eu vejo as perguntas que os teólogos fizeram no povo. Eu sempre ensinei em sala de aula, hoje eu não dou aula mais na graduação, mas quando eu dava aula na graduação, eu sempre ensinava para os meus alunos de teologia que a gente tem que tirar a teologia das quatro paredes da sala de aula. Por que hoje eu falo de arqueologia? Nem todos os pares gostam disso. Por que eu falo de arqueologia, de teologia, de filosofia fora do ambiente acadêmico também, divulgação científica? Porque as mesmas perguntas dos grandes filósofos, dos grandes teólogos, o menino de 13 anos está fazendo hoje. Você está fazendo perguntas aí que só que os caras falavam de uma maneira mais... Mas era a mesma pergunta, a mesma essência. Então vamos lá. Meu bem, dá uma olhadinha se eu trouxe eu não sei se eu trouxe a... Meu bem, gente, é minha esposa, viu? Não é o Souza, não. Ainda, por enquanto. Eu não sei se eu trouxe, senão ele é uma passagem para vocês. Tá aqui? Obrigado, viu? Vem aqui. Essa aí é a original, irmão. Essa aqui... Não, capa Rapaz, preta. Nossa senhora. Essa Foi é preta oficial. um dia, agora tá deixando de ser, ó. Já viajou muito. Cara, né? uma vez eu levei essa Bíblia no Pânico e chegou lá, a capa caiu num lado, a Bíblia pro outro. Um cara, deixa pelo menos dar uma... O Renato Manzoli me ajudou aqui. Bom, olha, respondendo sua pergunta, o que Paulo falou aqui. A pergunta é, como é que Deus é, né? Se ele parece com a gente, será que Deus é preto, é loiro, é... Por que ele não aparece pra gente assim e fala assim, eu existo, eu tô aqui, irmão? Boa. Uma voz, né? Então. Eu vou começar... Eu vou responder as duas num pacote só. Por favor, tá fica bom? à vontade. Deus é tão grande. Deixa eu falar um pouquinho do ser de Deus. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Não. Não. Onde que ele fica? Onde que ele fica? Que tamanho que ele é? Exato. Ele fica escutando todo mundo? Todo mundo. Que Ou isso? seja, não dá pra entender. Deus nem pensa, Deus sabe. Deus não raciocina, ele já sabe. E vou piorar a situação. Se Deus sabe tudo, Eu tenho livre-arbítrio eu mesmo? tenho livre-arbítrio mesmo? A pergunta que ele faz pra mim é honesta ou ele tá sendo apenas um pretender, um ator? Ou tipo aquela mulher que foi traída fala assim, você me traiu? E sabe a resposta já. E como é que eu sei que Deus não é um brincalhão cósmico? Que tá brincando com a gente igual a gente brincava com Com fogo. formiguinha lá pegando o sol, queimando as formiguinhas lá. Como é que eu sei que eu não sou o Tamagotchi de Deus? Exatamente. Ou vou piorar a situação. Como é que eu sei que eu estou nesse podcast que isso aqui não é uma produção da minha mente? Matrix. Mas aí a gente vai longe nessa. Não, vai longe, Começar- mas eu vou começar dessa aqui para derrubar as outras. Quem deu a resposta boa? Porque a maior dúvida que eu posso ter é se eu tô vendo você, se você existe. Porque vamos pensar no Matrix, galera. Vamos supor que eu tô agora com um monte de eletrodo na minha cabeça, numa sala lá, e ninguém que tá aqui existe. É minha mente que tá produzindo vocês. Como é que eu posso ter certeza que você existe? Tocando? Esse é o máximo do ceticismo que a gente pode ver. Não tocando não, porque... Eu posso imaginar um toque? Você pode imaginar um também? toque. Quando você sonha, você não... Aliás, mesmo? quem já fez xixi na cama sabe que é ter um sonho realizado. Sim. Você pensa que tá no banheiro e não tá. Sim. Né? Então vamos lá. O Descartes, René Descartes, respondeu isso e eu vou usar Descartes para responder todas essas questões que vocês colocaram aí. O Descartes falou assim, peraí, eu posso duvidar até que você tá na minha frente, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. Ainda que você seja uma ilusão, eu existo.
Porque minha mente está produzindo você. Entendi. Aí que a famosa frase, cogito ergo sum, em latim. Penso, Logo existo. Eu não tenho como duvidar da minha existência. Então eu também não duvido da minha. Exatamente. Tá certo? Sim. Então eu existo. Ainda que você seja uma ilusão, eu estou produzindo você. Mas para eu existir, eu sei que eu não sou eterno. Então tem que ter algo que me produziu. Então eu já sou obrigado, a partir da minha existência, a admitir a existência do outro. E esse outro, para ser alguém que realmente justifica tudo, tem que ser um outro com O maiúsculo. Então tem esse Deus. Agora, ele é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, o que eu posso falar dele? O Santo Tomás de Aquino, que eu citei no início, ele dizia que a teologia só fala do que Deus não é, porque o que Deus é em essência ninguém sabe. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A Bíblia diz aqui, olha, Colossenses, Paulo fala como é que é essa questão da imagem de Deus, como é que nós podemos conhecer a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão, a redenção dos pecados. Ele, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo está explicando aqui que Jesus é a imagem visível, interessante isso, do Deus invisível, porque tudo foi criado nele. Aí você vai para o Evangelho de João, ele fala assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, verso 10, verso 18, e habitou entre nós, verso 14, e habitou entre nós. Deus falava com Jesus? Bingo. Jesus e Deus estavam em pé de igualdade. Tá bom? Ele só se materializou e foi pra terra? Exatamente. Só que um pouquinho antes disso, o que a gente percebe? Aqui está falando até antes da Terra, está falando da criação. Tá, do antes do antes. Do antes do antes. Mano. Aí você vai para Provérbios 8, fala que quando Deus fazia tudo isso, tinha um companheiro de Deus ali na eternidade, que Provérbios chama de a sabedoria, Chokhmah. Então Deus tinha uma pessoa com ele. E essa sabedoria de Provérbios era o próprio Deus. Porque Provérbios fala que a sabedoria, você pode pecar contra ela, você só pode pecar contra Deus. Que a sabedoria guia os homens, ela cria os homens, ela recebe reverência dos homens. A sabedoria pode ter um templo, então essa sabedoria tem que ser Deus. João fala que o verbo, logos, sabedoria, estava com Deus e era Deus. E Paulo, que eu li no início, fala que ele, tudo foi feito nele e ele também estava com Deus. Então o que eu entendi aqui? Tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu vou deixar o Espírito Santo de lado um pouquinho, vou deixar também, tinha o Espírito Santo. Mas vou enfatizar o Pai e o Filho. Vamos criar? Vamos. Por que Deus resolveu criar? Essa resposta eu não tenho. Lembra que eu falei que eu ia ser honesto? Exato. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho essa resposta, eu vou abrir uma notinha de rodapé aqui e volto para o texto. Eu não sei por que Deus resolveu criar. Mas sabe como é que eu lido com essa pergunta não respondida? Como? Da mesma maneira que eu lido com o fato de uma mulher linda como a Laura resolver casar comigo. Não, sério. Paixão. Paixão. Até hoje eu olho assim, mas por que, gente? Amor. Por que a Laura me amou? Eu não sei. Você é amável. Obrigado. Mas de qualquer maneira, eu olho assim e falei, poxa, eu não tenho a resposta. Acho que nem ela, nem você tem. Por que você ama a Maria e não o João? Sim. Diz, não tem, mas amor. Então, já que eu não tenho a resposta, há questões filosóficas que eu não vou perder tempo com elas. Eu vou curtir o amor da Laura. Porque eu vejo que tem pessoas também que procuram essas brechas filosóficas também pra insistir numa parada também muito chata. E ficar sofrendo. Não existe. Ficar sofrendo. Então, assim, não sei por que a Laura resolveu me amar. Não tô nem aí se eu não vou saber. Eu ganhei, foi na loto com ela, com ela me amando e tô feliz com ela. É porque, você falando disso, né? Que Deus, ele sabe tudo, ele não pensa, ele já sabe. Aí eu fico me perguntando, tem o lance do livre-arbítrio, e aí a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, as crianças que morrem, as doenças que a gente vê que matam inúmeras pessoas, por que eu não me questiono e falo assim, por que ele não criou todo mundo pra seguir no correto, talvez? Ou não existir as enfermidades, não existir o mal. Por que o mal existe?
Boa. Se Deus existe. Eu vou terminar esse pensamento que entra em questão do mal. Eu não sei porque que Deus resolveu criar, mas ele resolveu criar. Certo. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte: pra gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das coisas... por que ele? Porque ele... Tipo assim, é que soa você falando assim como se ele tivesse sido escolhido, mas ele não foi escolhido por ninguém porque ele não tem antes de... Exatamente. Então não tem o porquê ele, porque ele em si mesmo se basta. Que doido, mano. Isso é doido. Só que esse Deus que em si mesmo se basta, que existia numa situação que a minha mente não vai alcançar. E por que não vai alcançar? Não é porque eu sou burro ou vocês são burros, não é porque realmente está acima de tudo. Se tivesse um físico aqui... Já entrevistaram um físico aqui? Já, mas a gente acho que não entrou muito nesses Cara, assuntos. se você conversar com um físico, você fica biruta. Porque, por exemplo, nós só conseguimos captar 4 dimensões com os nossos sentidos. Aliás, 3. Que a quarta a gente sabe dela, mas não capta. Largura, profundidade e altura. Qual que é a quarta? Tempo. Tá. Só que o tempo, você não segura o tempo. Né? Ele tá indo. Só que a física diz que alguns falam de 16, 19, 20, 30 outras dimensões que não são largura, profundidade. Como é que você entende um negócio desse? Imagina um Deus, então, que não é medido por nenhuma dessas dimensões. Se a gente não consegue captar essas outras dimensões temporais, um buraco negro, por exemplo, como é que vamos entender Deus? O tempo dobra, dizia Einstein. Então como é que vai entender Deus? Então Deus está acima de tudo. Será que um dia vai entender? Talvez alguma coisa assim. Por quê? Porque Deus nos deu o pensamento para crescer. Ele não podia... Não, de coração. Ele não podia vir descer, dar uma palestrona pra todo mundo falar assim, ó... Rapaziada, vamos parar com as guerras aí, porra. PowerPoint por PowerPoint. Eu tô falando de verdade. Aí fica claro. Mas aí... Mas ele fez isso. Fez? Com Jesus? Jesus. Só que Jesus já está no capítulo 28. Vamos voltar para o capítulo 5 aqui. Tá. Na criação, ele vira para Jesus e fala assim: Filho, eles não são como nós. Mesmo que eu dê uma palestra, eles não vão entender. Isso é um pouco soberbo ele falar isso ou ele só tá sendo real? Não, ele está sendo real. Porque ele é monstro. Ele é monstro. Ele está sendo real. É verdade. Quando pelo amor de Deus, as perguntas que eu faço aqui não é duvidando de nada. Não, mas repito. Se perguntar fosse pecado, Jesus não teria perguntado: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia fala assim: venham, provem que eu sou Deus, façam prova de mim. Fiquem tranquilos. Pelo menos com esse apresentador aqui, Deus se irrita... eu não tenho controle sobre os recortes. Deus se irrita a ser testado assim? Não. Questionado? O que Deus fica irritado? Se fosse, ele ficaria irritado com Jesus, quando Jesus perguntou por que me desamparou. Deus fica irritado quando a pergunta é de soberba, quando a pergunta é de opressão do outro, ou quando a pergunta é uma fuga para não encarar o seu erro. Tá. Mas é engraçado isso, Deus irritado. Deus fica irritado? Uhum. Os sentimentos que nós temos, que nós somos a imagem e semelhança dele, são semelhantes, só que os dele são puros. Mas Deus se irrita com a injustiça. Mas ele age quando ele está irritado? Age, e o agir de Deus pode ser no futuro. Pode ter certeza, meu amigo. Aquele pessoal que hoje, por exemplo... Você acha que Deus não está irritado com alguém que está praticando racismo? Porra. Muito. Você entendeu? Mas o que Deus faz com essa pessoa? Duas coisas Deus faz. Elimina. Deus apela o coração dele assim. Muda, senão você vai se ver. E o elimina, não é necessariamente o elimina como na justiça humana. Porque na justiça humana vai lá, elimina o cara. Uhum. Suposta justiça, né? Só que se eliminar o cara, não vai trazer a justiça de volta. Você eliminou o cara. Mas o que ele fez... Não vai... A verdadeira eliminação de Deus vai ser no juízo final. Onde Deus não simplesmente vai eliminar o mal, ele vai enfrentar a ira de Deus, aí eu não quero estar na pele dele, como Deus vai reverter o mal que ele fez.
Por exemplo, o camarada foi lá e matou uma criança com requintes de crueldade. No dia do juízo final, se esse camarada não se arrepender genuinamente, ele vai enfrentar a ira de Deus. Isso aqui eu nem ouso explicar, porque vai ser a pior desgraça da história enfrentar um Deus irado. Como Deus vai trazer aquela criança de volta à vida. Porque o juízo final é acompanhado da ressurreição. Você entendeu? Uhum. Mas isso não... Tipo assim, o que rola muito. Gente que fez merda a vida inteira e do nada começou a palestrar e falou, mudei. Mas às vezes não é sincero. Deus, nesse momento, no final ali, ele vai se ligar. Claro. Porque tipo, você tá dando migué. Eu posso enganar você. Uhum. Eu posso enganar até um psicólogo forense. Mas eu não engano o Espírito Santo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas com esse corte. Obrigado por assistir e até mais.